Graça e paz, meus irmãos. É com uma grande satisfação e uma grande honra que estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra, né? Mas na verdade vai ser um estudo, né? Que nós já demos o início a semana passada, né? Que foi sobre um pequeno panorama sobre o capítulo 24 de Mateus, né? Que aí alguns amigos meus pediram para que eu pudesse trazer alguma coisa sobre uma doutrina que é muito difícil da gente explanar, devido a ela ser vasta no seu entendimento, nas suas explicações, nos seus argumentos, né? Cada um tem uma postura a tomar, certo? E a questão em pauta era sobre a questão da igreja passar ou não pela tribulação, certo? E a gente sabe que dentro dessa doutrina aí, da escatologia, existem algumas escolas, né? Por exemplo, existe a escola chamada pré-tribulacionista, que é uma escola que crê que a igreja ela não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada antes desse período que está por acontecer, nós não sabemos quando. Existe outra escola chamada de meso ou de mid-tribulacionismo, né? Que diz que a igreja ela vai passar por um período, né, ali denominado, esse período ele é visto como um período de 7 anos. Mas essa escola meso, né, ou mid-tribulacionista, ele aplica que a igreja passará pelos 3 primeiros anos e meio. E antes de que seja a grande, assim chamada a grande tribulação, ela será arrebatada, né? Porque há uma diferença entre tribulação, nesse período de 7 anos, entre tribulação e a grande tribulação, ok? Existe também uma outra escola chamada de escola pós-tribulacionista, que diz que a igreja ela vai passar por todo o período tribulacional ilesa, né? Ela só vai ser poupada da ira, né? Que eles fazem essa distinção entre tribulação e essa palavra ira, certo? E aí a gente sabe que existem grandes debates, né? Muitos homens muito mais capacitados do que eu para falar sobre esse assunto, mas eu queria passar, eu já dei início a semana passada, né? A gente falou aqui sobre, a gente fez um pequeno panorama sobre o capítulo 24 de Mateus, a forma de você saber separar ali aquele sermão escatológico e profético que Jesus deu para seus discípulos. E eu tinha deixado algumas perguntas para que você pudesse refletir sobre como você encaixa ali as respostas naquelas perguntas, certo? E hoje a gente vai entrar um pouco a fundo mais sobre esse sistema, ou sobre essa escola, né, chamada de escola pós-tribulacionista, certo? Antes de falarmos um pouco sobre essa escola, debatermos, né, eu lembro que eu falei na outra aula para os irmãos que para que eu pudesse trazer a minha argumentação e a minha posição em relação a que escola eu me identifico, né? Eu fiz algumas pesquisas, eu assisti vídeos no YouTube, eu saí procurando, vi várias coisas. Mas o que me chamou a atenção foi um vídeo de um camarada que tem lá, de um pastor. Eu não sei o nome dele. E foi essas aulas que me motivou, entendeu? A trazer esse conteúdo aqui, esse material para vocês, para refutar. Ou seja, então eu vou refutar, entendeu? A posição pós-tribulacionista. Aí alguém vai dizer, então o irmão descobriu. Não, irmão, eu não descobri a verdade, né? A verdade é uma só, a verdade é a palavra de Deus, certo? Mas por que isso, né? Porque eu vejo que o camarada que deu essa aula lá, eu não sei, como eu falei, eu não sei o nome dele lá. Mas ele, antes do vídeo dele lá, ele editou, ele cortou o vídeo, né? Eu acho que ele deve ser na igreja dele, ele falou o nome da igreja lá, Igreja Bíblica, eu esqueci o nome, entendeu? Mas antes dele dar a aula, ele fez uma pequena live, assim como eu estou fazendo, na sua casa, né? De uma maneira bem educada. O cara, assim, um cara é bacana. O pastor é um pastor nota 10. É um homem de Deus, né? Mas, infelizmente, nós, como homens de Deus, em muitas questões nós estamos equivocados, né? E ele, nas suas argumentações, ele está equivocado. Porque ele se contradisse o tempo todo. Ou seja, antes do vídeo dele na igreja, como eu falei, ele fez o vídeo na casa dele, certo? E lá, ele sentadinho, ele se mostrou um cara muito educado. E a verdade, ele é um cara educado, como eu falei, é um homem de Deus, né? Mas ele disse que o objetivo dele não era atacar
e aquele blá 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 que a gente já sabe como é que é, certo? Que é o mesmo caso meu. O meu objetivo aqui não é atacar, mas o meu objetivo é o quê? É mostrar o que a Bíblia, no nosso ponto de vista que defendemos o pré-tribulacionismo, eu já acabei de revelar qual é a escola que eu me identifico, né? Eu me senti no desejo, né, de fazer uma pequena refutação com relação ao vídeo que esse pastor colocou. Não quero aqui denegrir a imagem do pastor, até porque eu não vou nem citar o nome dele, que eu não sei o nome dele. Mas se você ficar curioso e quiser pesquisar o conteúdo da argumentação desse camarada, é muito bem bolado. É muito bem feito. É só você entrar lá no YouTube e você vai colocar lá o título que ele deu. Ó, e olha que ele falou no vídeo antes que o objetivo dele não era denegrir, não era falar mal, não era levantar brigas, levantar desavenças e tudo mais. Mas o próprio título que ele colocou já é uma afronta. Porque ele colocou, olha o título que ele deu, são 2 vídeos, são 2 aulas, cada uma de 50 ou de 1 hora cada uma. Certo? Ele colocou o título assim, ó. Se você quiser escrever, anotar num papel aí, note, depois você assista e olha a argumentação do camarada lá. Certo? Não tem nada contra ele. Mas sim, o meu objetivo é fazer como Paulo. Né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo já dizia isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. E na carta aos Gálatas, ele disse que... Ok? Então, cortou aqui, parece que deve ser da internet, mas acho que já voltou de novo aí. Certo? Como eu estava dizendo. Então, se você quiser anotar no papel aí, para depois você conferir no YouTube, coloca aí, ó. Ele colocou assim, ó. Os perigos mortais do pré-tribulacionismo. Olha, os perigos mortais, isso já é pejorativo, já é uma afronta, certo? Aí, ou seja, então ele diz que os defensores dessa escola pré, né, eu escrevi aqui algumas coisas. Por exemplo, ele diz que nós usamos de malabarismo nas interpretações, ou seja, na hermenêutica, na exegese. Ele diz que nós usamos malabarismos. Mas quando a gente for averiguar as passagens que ele utiliza dentro dos seus contextos, dentro da sua questão ali exegética, a gente vai ver que o malabarismo deles ainda é pior do que o nosso, certo? Segundo, ele diz que a posição pré não tem nenhum respaldo pela Bíblia. Olha que coisa interessante, né? Outra declaração que ele afirma lá nas suas videoaulas, ó. Ele disse que todas as especulações ou interpretações dos prés, todas elas estão fora do contexto. Aí eu pergunto, e será que as posições deles também estão dentro do contexto? Certo? Será que as especulações dele também, como ele falou aqui, será que tem um respaldo bíblico? Ok? O quarto item que ele colocou sobre essa questão, eles alegam que os pais da igreja nunca defenderam a posição pré. Ok? Outro argumento que eles dizem também com relação ao sistema pré-tribulacional, eles dizem que é uma doutrina recente, né? E então por isso ela não deve ser dada tanto valor assim, porque ela é de 200 anos para cá. Eles alegam que essa doutrina ela surgiu do século XIX para cá. Então ela não tem um peso teológico. Essa é a argumentação dos propagadores da posição pós-tribulacional, ok? Então eu escrevi aqui várias questões aqui que eles falam. Ele fala, certo? Repetindo, se você quiser conhecer a videoaula do camarada lá do pastor, é um homem de Deus, certo? Você vai lá no YouTube e digita lá, na barra lá, os perigos mortais do pré-tribulacionismo. Olha só o título pejorativo e denigre a posição pré-tribulacional. Então, o que ele se mostrou tão educado, né, tão comunicativo, tão flexível no tema, ele já mostra uma afronta e um desprezo, né, desrespeito pelos que se identificam com a escola pré-tribulacionista. Eu anotei aqui várias passagens que ele usou, certo? Mas é o seguinte, só que hoje a gente não vai debater e fazer uma análise exegético das passagens que ele utilizou, ok? O meu objetivo aqui não é esse. E também o meu objetivo aqui também não é desmentir o cidadão lá das videoaulas, ok? E então, eu vou até aqui tirar. Eu quero aqui ler apenas um versículo da palavra de Deus, né? Que como a gente vai tratar de uma questão teológica, é bom a gente ler uma palavra. Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia para deixar ele como base,
ok? Que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu para a igreja dos Coríntios. E ela se encontra no capítulo 13 e o versículo 8. Eu estou com a versão aqui Almeida atualizada, ok? Então, 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 8 nos diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Olha o que Paulo está falando. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, ok? Um abraço aí, Diva. Fica com Deus, abençoado. Esse aqui é apenas um versículo que eu queria deixar como versículo-chave, né? Que nós devemos pregar a verdade e apenas a verdade para poder favorecer a verdade. Então, como a gente vai tratar de escatologia, a doutrina das últimas coisas, eu falei no estudo anterior que esse assunto é um assunto muito grande, ele é muito extensivo, né? Então, como eu vou começar a tratar hoje sobre uma determinada escola, eu vou usar esse livro aqui, ó, certo? É uma pena que aparece aí, ó, para vocês ao contrário, né? Mas olha só aí, ó, Manual de Escatologia, de J. Dwight Pentecost. Ele é da editora, eu não estou ganhando o patrocínio, viu, gente? Ó, Vida Acadêmica. Não sei se aqui a câmera é Vida Acadêmica. Ok? Então, ou seja, para quem não me conhece, certo? Eu tenho um canal lá no YouTube e você pode acessar esse canal e ver outros estudos de outras questões que eu faço abordagens lá. Então, sobre escatologia, eu não sou um perito em escatologia, mas eu estudo, eu leio bastante, eu gosto de ler demais sobre essa doutrina, que ela é muito importante, porque Jesus falou muito, e Paulo também ensinou muito sobre eventos futuros e sobre a nossa constante vigilância em ficar preparados para o que der e vier, ok? Então, para a gente falar aqui um pouco hoje, eu vou ler o que está aqui escrito neste livro aqui, ok? Ó, ele é grossão, ele tem 597 páginas. Eu não vou ler o livro todo, ok? Certo? Mas por que eu vou utilizar aqui esse material? Olha só. Eu também tenho esse outro livro aqui, ó. Olha só. Infelizmente aparece o contrário aí para vocês, né? Mas, deixa eu ver. Se eu colocar assim, ó, de lado, eu acho que fica melhor para vocês lerem, não é, ó? Mas eu acho que fica o contrário também, né? Mas ele é publicado pela CPAD, olha só, Enciclopédia Popular de Profecias Bíblicas. Por que eu estou mostrando esses dois livros? Porque, na verdade, meus irmãos, eu vou discorrer sobre esse assunto, ele não é fácil, ele tem várias especulações, vários argumentos. Mas, sobre escatologia, aqui eu tenho mais de 30 livros sobre esse assunto. Então eu tenho um arsenal, vamos dizer, de livros de escatologia. Eu mostrei apenas esses dois, ok? Eu não vou mostrar tudinho porque a minha bancada aqui é uma bancada pequenininha e aqui ia encher de muita coisa e a gente ficaria sem espaço, ok? Mas eu quero mostrar essas duas ferramentas aqui, ó, e eu aconselho você que gosta de estudar escatologia e você que se identifica, não estou fazendo propaganda das editoras, nem das livrarias, ok? Eu aconselho você comprar, principalmente esse aqui, ó. Esse livro aqui, ele é muito bom. Ele é um pouco grosso também, certo? Ele tem aqui 493 páginas. O conteúdo aqui desse livro, ele é muito interessante, ele é muito bom. É um conteúdo para pessoas que estão iniciando no assunto de escatologia. Ele é de fácil assimilação e as argumentações dele são poderosíssimas. Ele é muito bom. Já esse livro aqui, como ele é mais grosso, ele tem um conteúdo um pouco mais pesado, entendeu? Ele não é assim tanto para você que está iniciando. Então, ele trabalha com uma dinâmica mais assim, mais profunda. Você tem que ter um pouco de mais de conhecimento. Ele vai trabalhar aqui um pouco das palavras no grego, nas palavras no hebraico. Então, é um pouco mais complexo, certo? Mas dá para a gente aqui destrinchar algo sobre este livro.
Então, o que é que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula de hoje? E outro detalhe, sobre o assunto pós-tribulacional, certo? Ou pós-tribulacionista, o que eu vou ler aqui desse livro aqui, tem muita coisa. Então, para que a gente possa encerrar esse assunto nesse livro, para depois começarmos nesse e vermos outros mais que eu tenho por aqui. Então, nesse livro aqui, eu vou estar sempre mostrando a vocês, fica ao contrário, mas vocês estão vendo que eu estou aqui usando esse livro aqui, certo? Eu não sei quantas videoaulas vai ser necessário para que a gente possa esmiuçar bem detalhadamente o que esse livro aqui vai nos transmitir, entendeu? Eu poderia muito bem apenas fazer aqui um resumo e falar para vocês de uma maneira mais sintética, sem utilizar aqui o livro, ok? Mas eu vou aqui utilizar o livro porque ele vai trazer algumas coisas que elas são bem mais abrangentes e vai ser necessário você escutar tudo que eu vou aqui falar. Eu até aconselho, se você tiver em mãos aí, um caderno e uma caneta para você fazer aí um diagrama para você sobre tudo que eu vou falar, para depois você fazer futuras pesquisas, ok? Então, a minha proposta aqui hoje é mostrar o que realmente essa posição pós-tribulacionista, o que eles defendem e quais são os seus argumentos, ok? Então nós vamos fazer aqui algumas leituras em algumas partes aqui desse livro que vai nos ajudar a trazer algum esclarecimento. Então esse livro aqui, ele vai mostrar as bases que são essenciais que os pós-tribulacionistas usam e vai mostrar os seus pontos negativos e vai fazer uma refutação com relação ao que os pós defendem, ok? Então, o livro começa dessa seguinte maneira, certo? Assim, ele diz o seguinte aqui na sua introdução. Uma teoria que tem ganhado espaço no presente como a explicação do momento de translação da igreja no período tribulacional é a teoria do arrebatamento pós-tribulacional. Ou seja, o que é que ele está aqui dizendo? Que ele está explicando que nos tempos de hoje, uma doutrina que está ganhando espaço é essa doutrina que explica, né, que a igreja ela será arrebatada após o período tribulacional. Por isso que ela é denominada de pós-tribulacionismo. Eu quero abrir aqui agora um parêntese. O cidadão lá, ele alega, né, que fomos nós, os pré-tribulacionistas, que colocamos essa nomenclatura neles de pós-tribulacionismo. Qual é a base para isso? De onde ele tirou essa ideia? Nem eu sei de onde foi essa ideia. Simplesmente isso é uma nomenclatura que se dá devido a como essa ideia ela se encaixa. Então, se eles dizem que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação, nada mais conveniente do que o nome pós-tribulacional, ou pós-tribulacionismo. Mas ele diz que fomos nós que colocamos esse nome. Bom, não sei onde ele tirou essa ideia, ok? Então, essa é uma corrente teológica, é uma escola escatológica que tem ganhado, certo? Segundo aqui o autor desse livro aqui, que tem ganhado espaço nesse tempo de hoje, certo? Ó, essa posição, ela diz que a igreja ela continuará na terra até a segunda vinda do Senhor. Então, no final desta presente era, desse momento que nós vivemos, ó, e será levada às nuvens para encontrar o Senhor, que veio pelos ares, vindo do céu, no seu segundo advento, né, para retornar imediatamente com ele. Ou seja, então, Cristo vem, está acontecendo aqui a tribulação, então quando terminar a tribulação, Cristo vem, aí a igreja sobe e volta com ele. Essa é a ideia. Então, um dos grandes propagadores dessa doutrina pós-tribulacionista é um teólogo chamado Alexandre Heiser. Olha o nome do camarada, Alexandre Heiser. Olha a argumentação que esse camarada aqui é um dos propagadores dessa doutrina. Olha o que é que ele fala no livro, que o nome do livro que esse camarada fala é O Advento da Volta de Cristo, na página 18. Olha o que é que esse camarada vai falar. Ó. A igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo. Bem no final desta presente era, o arrebatamento e o aparecimento ocorrem no mesmo momento da transição. A gente vai explicar um pouco sobre isso, certo? E, consequentemente, os cristãos desta geração serão expostos
a aflições finais sobre o anticristo. Então, ou seja, esse camarada aqui, que é um dos propagadores da difusão da escola pós-tribulacional, ele diz que é necessário que a igreja vai ficar e ela só será arrebatada, né? A palavra para arrebatamento é arpazo no grego, certo? Que ela é uma tradução da Vulgata da Bíblia Latina de Jerônimo. Ele traduziu essa palavra como arpazo no grego, certo? Ele diz que a igreja estará aqui presente e que quando ela for arrebatada, as pessoas que ficarem, elas serão expostas às aflições e ao, vamos assim dizer, ao derramamento da ira, dos cálices, das trombetas, da abertura dos selos, né, sobre o domínio do anticristo. Então essa é a argumentação de Alexandre Heiser. É um dos propagadores da escola pós-tribulacional. Então, essa é a questão que ele fala aqui, certo? É complicado. Diácono, meu xará, é nosso xará, viu? Porque é inglês, então é Alexander Heiser, o nome do cara. É mais o teu xará. Olha só. Então a gente vai examinar aqui alguns argumentos utilizados pela escola pós, né? Para usar, eles usam como a sua base essencial para defender as suas argumentações e defender a sua posição. Então aqui, diante de tantas que tem, eu separei aqui apenas 7. Como eu falei, para que não fique muito monótono e fique muito extenso essa videoaula e você até se chateie e não queira mais assistir. Então eu quero poupar, não quero trazer aqui, certo, coisas que venham chatear você, mas para despertar o seu interesse sobre as profecias bíblicas. Então, a gente vai aqui observar, vamos observar 7 bases dele. Então, qual é a primeira base essencial que os pós utilizam para defender essa escola? Então, olha só, primeira base, ó. O pós-tribulacionista, ele precisa basear-se, ó, em uma negação do dispensacionalismo e de todas as distinções dispensacionalistas. Aqui aparece a palavra dispensacionalismo ou dispensacionalista. Isso também é outra questão que futuras aulas a gente vai poder explicar melhor, certo? Eu não posso agora parar para explicar o que é isso aqui, porque aí a gente vai tomar muito tempo, ok? Né? Aqui a palavra dispensação é com base nas dispensações que Deus ele trabalhou desde Adão até a nossa época da graça, ok? Então são 7 dispensações. Então depois a gente vai dar uma aula sobre o estudo das dispensações. Então o primeiro argumento do pós-tribulacionismo é negar essa questão bíblica, porque o próprio Paulo ele fala lá na epístola aos Efésios, né, que nesta última dispensação Deus ele está fazendo esse tipo de trabalho. Então a própria Bíblia ela usa a palavra dispensação em algumas passagens das Escrituras. Então não tem como a gente negar que há períodos distintos em que Deus ele trabalhou de tal forma para aquela geração, ok? Então para fomentar e ele encontrar base nos seus argumentos, eles têm que negar esse parâmetro aqui da Bíblia, entendeu? Então, por exemplo, como eles negam, então só assim, ó, eles colocam a igreja naquele período, ó, que é particularmente destinado para Israel. Então eu queria que você abrisse comigo aí, lá no livro de Jeremias. Vamos ver, a gente vai ter que ver aqui algumas passagens, certo? Abra aí em Jeremias, capítulo 30 do livro de Jeremias, e vamos ler aqui um versículo para refutar já esse primeiro argumento pós, de negar as dispensações, certo? Eles negam. Então, olha só o que está escrito em Jeremias capítulo 30 e o versículo de número 7. Olha o que é que Jeremias vai falar. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Eles negam essa passagem e espiritualizam. Ou seja, o que é que eles fazem? Aqui, a profecia de Jeremias está relacionada ao povo de Israel.
Aí eles dizem que nós fazemos malabarismo dentro da hermenêutica ou dentro da ferramenta chamada de exegese. Poxa, como é que a gente vai encaixar aqui a igreja? Aonde é que você encontra, tanto no Antigo Testamento, no Antigo Testamento é que você não vai encontrar mesmo. Você não encontra em nenhuma passagem do Novo Testamento a igreja sendo chamada de Jacó. Então isso sim é um malabarismo. Isso sim, infelizmente, é pegar uma pedra ou uma marreta e quebrar a hermenêutica, é desprezar a ferramenta científica de interpretação bíblica. Não tem como a gente encaixar a igreja nesse versículo, é impossível encaixar a igreja. Que em outra versão, por exemplo, aqui eu li a versão Almeida atualizada. Se você ler na Almeida corrigida, ela chama de tempo de angústia para Jacó. Então é uma passagem que eles pegam e quebram a hermenêutica e totalmente, ou então eles espiritualizam. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que se for interpretar dentro do contexto aqui gramatical e contextual, não vai ter como eles encaixar aqui a palavra igreja. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão espiritualizar. Eles espiritualizam. Porque eles sabem que se não espiritualizar, vai de contra a posição que eles defendem. Café com leite, quem quer? Ok? Então o primeiro argumento deles cai por terra. Eles negam a questão da dispensacionalidade, do dispensacionalismo. Quase que não sai a palavra. Esse é o primeiro argumento deles que a gente viu que não tem constância. Qual é o segundo argumento, qual é a segunda base que eles utilizam com relação ao arrebatamento ser após a tribulação? Ou seja, olha só. A posição pós-tribulacionista, ela repousar na negação da distinção entre Israel e igreja. Ou seja, o que é que eles alegam? Eles não fazem distinção entre Israel e entre igreja. Eles dizem que Deus não é dois planos que Deus tem. Não, Deus tem um plano só. Porém, é um plano só. Mas, porém, a Bíblia mostra ele sendo colocado de duas maneiras diferentes. Eu quero ler aqui um versículo com vocês para ver. Vamos ver se Paulo ele fazia distinção, certo, entre igreja e Israel. Se você abrir comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios, ok? Isso é um versículo que nós podemos utilizar para refutar essa base, que é uma das bases essenciais dele, certo? Eles não fazem distinção entre Israel e igreja. E a base deles, eu vou logo adiantando, se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, onde está escrito lá que Paulo escrito que Deus ele derrubou a parede de separação, né? Aí eu falo, aonde é que está a hermenêutica e a exegese dentro desse capítulo 2 da carta aos Efésios? Ok? Eles quebram, ok? Já adiantando, por exemplo, o capítulo 2 da carta aos Efésios, ali está falando sobre tribulação e sobre arrebatamento. Qual é o assunto-chave do capítulo 2? Ok? Qual é o assunto-chave ali? É preciso a gente ver por esse prisma também, então ali já cai por terra. Mas vamos lá, você abriu comigo 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ver se Paulo fazia distinção entre um e outros. Olha só, se Paulo via como um povo só, como eles fazem. 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 33 nos diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo, quer dizer, versículo 31, ok? Versículo 31 em diante. Eu disse já o versículo 33, não foi, mas é versículo 31 em diante. Diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí ele explica agora o verso 32, ó. Não se tornem, para quem é que Paulo está dando essa exortação? Para a igreja. Então, olha a exortação que Paulo dá para os membros da igreja de Corinto. Olha só, verso 32 do capítulo 10 da primeira carta. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, olha, nem para gentios, e tampouco para a igreja de Deus.
Se a gente for fazer aqui uma análise aqui exegética desse versículo aqui, o próprio Paulo aqui, ele está fazendo distinção entre igreja, entre judeus e entre gentios. Uma explicação rápida desse versículo. O que é que Paulo está dizendo assim, para aqueles membros da igreja de Corinto, assim, ó, vocês devem se comportar de uma maneira tão equilibrada e ética que vocês não devem causar escândalo para os judeus e nem devem causar escândalo para os pagãos, para os gentios, que é uma língua, uma linguagem ou uma nomenclatura que se dá de gentios às pessoas que não eram judias. Ou seja, então, antes da igreja, qual eram as duas classes de pessoas que existiam? Judeus e gentios. Gentios às vezes é chamado também de pagãos, se você olhar no Antigo Testamento. Então, com o advento de Cristo, houve agora uma junção de judeus e gentios e surgiu agora uma terceira categoria que é chamada de igreja. Então Paulo fez uma distinção. Esse versículo aqui, ele está bem claro. Senhor, vocês não devem se comportar de maneira tal que não devem produzir escândalo para judeus que não creem em Cristo, não causar escândalos para os crentes, para os que é chamado, que ele chama aqui de igreja, que é o corpo de Cristo, ou seja, e não devem causar escândalo para aquelas pessoas que ainda não se converteram, que são gentias, que vivem dentro do paganismo. Então o próprio Paulo, ele faz uma distinção bem clara entre igreja e entre Israel. E esse versículo aqui, ele faz cair por terra esse argumento pós-tribulacionista. Eles não fazem distinção, eles veem como um único povo só, entendeu? Aí eu lhe pergunto, então, como ficam as promessas feitas a Israel? Como ficam as promessas feitas a Abraão? Não vão se cumprir? Aí o que é que eles fazem? O método de espiritualizar. Eles pegam e encaixam a igreja e dizem que a igreja, nessas profecias que Israel não conseguiu cumprir, elas estão cumprindo agora dentro da igreja. Ok? Na verdade, isso é uma doutrina chamada de teologia da substituição, que também seria necessário a gente aqui também fazer também depois, né, uma pequena explanação sobre essa doutrina da substituição, de que a igreja, ela substitui Israel hoje em dia no plano, né, e que Deus não tem mais nada com Israel. Então, automaticamente, a gente percebe, né, que os adeptos da escola pós-tribulacionista, eles são antissemitas. Eles não creem mais na restauração de Israel como sendo um povo peculiar e uma propriedade de Deus, ok? Então esse aqui é o segundo argumento que a gente pode aqui avaliar e ver que ele vai cair por terra. Você não encontra essa teologia da substituição no Antigo Testamento, ela vai totalmente contra a palavra de Deus, ok? E eles dizem que somos nós que fazemos malabarismos. O terceiro argumento essencial do pós-tribulacionismo. Vamos lá. Ou seja, os pós, a posição, eles precisam também repousar na negação do ensinamento bíblico, escreva bem isso aí, ó, que é concernente à natureza e o propósito do período tribulacional. Ou seja, eles negam que não há uma diferença entre a sua natureza e o seu propósito, ok? Embora, agora aqui tem um argumento interessante, olha só. Embora as escrituras, elas usem termos, ó, por exemplo, como ira, julgamento, indignação, provações, que são problemas, ó, e destruição, para descrevê-lo, e declaram que o propósito divino nesse período é derramar o julgamento sobre o pecado. Ou seja, os defensores dessa posição, eles têm de negar esse ensinamento essencial da palavra. Ou seja, eles não fazem distinção sobre o termo tribulação, ok? Toda vez que aparece a palavra tribulação, para eles se refere a tanto aquele momento ali presente da igreja, como a um presente momento futuro na grande tribulação. A gente precisa aqui averiguar um pouco também a palavra tribulação, aqui aparece aqui na nossa Bíblia, certo? Mas não aqui, mas na sua forma grega. A palavra tribulação, né, ela é de origem de uma palavra latina chamada tribulon, né? Tilipsis no grego. A palavra tribulação é tilipsis, né? Não
preste atenção aqui na minha dicção do grego, certo? Mas algumas pessoas utilizam a palavra tilipsis. E ela vem de origem de uma raiz latina, que é a palavra tribulon. E o que essa palavra tribulon ela representa? A palavra tribulon, ela simplesmente é a palavra de uma ferramenta agrícola que os pastores ou os agricultores, né? Pastor não, os agricultores eles utilizavam, que era uma vara com uma haste no seu final com umas garras pontiagudas. Então essa ferramenta agrícola, ela era chamada de tribulon. Aí veio a origem da palavra tilipsis para a palavra tribulação. Então qual era a utilização dessa ferramenta? Essa ferramenta ela era utilizada pelos agricultores para separar os grãos das suas folhas, das suas bases, assim dizendo. Então eles usavam ela violentamente para fazer uma separação. Que hoje em dia, por exemplo, eu e você usamos o quê? Um arado, né? As mulheres dos homens utilizam um arado para limpar o jardim, para tirar as folhas secas que caem. A gente utiliza um ciscador. É ciscador, né? A gente utiliza um ciscador. Então naquela época lá eles utilizavam essa ferramenta chamada de tribulon, né? Então a palavra tribulação, ela tanto tem o seu uso técnico, como também ela tem o seu uso escatológico. Então eles repousam, eles não fazem distinção. E se a gente for analisar esse argumento com base nas escrituras, então para eles, né, já faz 2000 anos que a tribulação está acontecendo. Porque já que eles não fazem separação, então já faz 2000 anos que a igreja vem passando pela tribulação. E isso, se a gente for observar, o emprego dessa palavra tribulação, ela tem que ser analisada dentro dos seus contextos. Entendeu? Então a gente tem que ver quando ela está sendo utilizada de uma forma apenas subjetiva e quando ela está sendo utilizada de uma forma ampla e escatológica. Por exemplo, vamos aqui ver uma passagem a qual essa palavra ela não é utilizada de forma escatológica, que é um versículo muito conhecido dos irmãos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33, que diz o seguinte, ó: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. É aqui a versão atualizada. Mas se você pegar na versão corrigida, se eu não me engano, parece que é na versão corrigida que diz: no mundo passareis por tribulações. Ok? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se a gente olhar aqui esse contexto, aqui é um texto que é utilizado para a igreja. Ok? É utilizado para a igreja. Onde Jesus adverte, né, e anima os seus discípulos que eles deveriam entender que a vida cristã ela não é um mar de rosas. Ela é um estilo de vida, né, que vai ser repudiado pelo sistema mundano. Então, nós vamos ser atacados, nós vamos ser denegridos. Então, o sentido aqui da palavra aqui, tribulação, ela se refere a situações diárias, cotidianas, que não só é o crente que passa, qualquer pessoa passa por dificuldades. Então, esse é um ponto a qual eles não fazem essa distinção. Então, a gente vê que esse argumento aqui, que é essencial para eles, não tem um apoio bíblico consistente. A palavra é essa, ok? Então, essa aí é a terceira base dos camaradas. A quarta base deles, qual é? Se você tiver anotando aí, seria bom você anotar para depois você fazer futuras pesquisas, ok? Então, o quarto argumento e base como essencial para a posição ou para a escola pós-tribulacionista. Escuta só. O pós-tribulacionista, eles precisam negar todas as distinções observadas nas escrituras entre arrebatamento e a volta de Cristo, fazendo dos dois o mesmo acontecimento. Então, ou seja, o que é que os pós defendem? Que eles não fazem distinção. Para eles é a mesma coisa, arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, certo? Isso com base em quê? Com base em alguns versículos que a gente, principalmente lá em Mateus, no capítulo 24, que lá para frente, eu não sei, dependendo de quantas aulas a gente vai ter,
a gente vai fazer uma exegese mais sólida sobre Mateus 24 e usar também como base também tanto Mateus 24 como Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que são os capítulos paralelos a essa situação, ok? Ou seja, então eles não fazem distinção. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Eu vou apenas aqui dar uma pequena explanação, certo? Por exemplo, há algumas palavras no grego que a Bíblia nos traz, né, no grego nos traz, que são palavras que são utilizadas para falar sobre esse assunto de arrebatamento, da segunda vinda, né? De entre tantas palavras que tem, as duas palavras mais utilizadas, por exemplo, é a palavra parousia ou parousia, que significa manifestação também, ok? A outra palavra que o grego utiliza é a palavra epifaneia, certo? Que significa se manifestar, ok? Então, eles não fazem distinção das palavras e dos adventos, ok? Ou seja, então, por exemplo, a palavra arrebatamento, que é arpazo também, e o advento da segunda vida. Então, qual é o argumento deles? Eles dizem que é um evento único. E eles tiram isso de algumas passagens bíblicas que, na interpretação deles, indica que o evento será um evento único. Só que tem um detalhe rápido que a gente pode já matar essa questão. Por exemplo, as passagens que fazem alusão ao arrebatamento, ao nosso encontro com Cristo, no caso, né? Geralmente, praticamente quase que 95% das passagens, a palavra é parousia ou parósia, como você queira chamar. E qual é o sentido no grego da palavra parousia? A palavra parousia significa, praticamente, literalmente significa estar do lado, que também é um emprego também da palavra para Espírito Santo, que Jesus chamou de outro consolador, advogado. Então, advogado é uma pessoa que está do seu lado para lhe defender, ok? Então, a palavra parousia significa alguém que está do seu lado, que se manifesta do seu lado, mas que não está visível. Olha que coisa interessante, né? Você acha que mistério é isso? Ah, vá procurar, vai estudar, que você vai ver. Entendeu? Eles também podem até usar esse argumento, né, que a gente utiliza a palavra mistério para também se utilizar dela para dar validade aos seus argumentos. Mas no grego a palavra parousia significa se manifestar do lado. É aquela pessoa que está do seu lado, ou seja, está do seu lado, mas você não a vê, mas está do seu lado, né? Não há uma explicação muito mais clara sobre essa definição, ok? Então, quando é arrebatamento, a palavra é parousia. Não estou dizendo que essa palavra aparece todas as vezes, 100%, quando se referir à palavra, à questão do arrebatamento, um advento peculiar. Mas quando a palavra, quando o assunto é a sua vinda visível, ok? A palavra não é parousia, mas a palavra é epifaneia. Então, por que os autores eles fizeram distinção dessas palavras, ok? Um argumento também que eles utilizam também, que é a questão que a gente vai ver lá na frente, né? Eu acho que isso vai ficar para a próxima aula, é que os pais da igreja, né, eles não faziam muita diferença sobre essa questão, entendeu? E aí também há uma questão que a gente pode argumentar com base nisso aí, que isso também não é uma base para a gente ter como uma regra de fé, porque a nossa regra de fé não é os pais da igreja, mas sim a palavra de Deus. É claro que nós utilizamos os escritos do pai da igreja, né, como um auxílio, né, mas não como um livro canônico, ok? Isso aí também existe outras questões que a gente também vai colocar em pauta, que vai também nos ajudar a entender melhor sobre essa distinção entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, o arrebatamento é para os salvos e a vinda de Cristo é para o mundo. Então há algumas distinções em textos que a gente pode ver claramente essas distinções entre esses dois eventos, ok? Então a gente vê aqui que esse quarto argumento aqui, que é um argumento essencial e base deles, ele não tem tanta constância bíblica. O quinto argumento também que os pós-tribulacionistas utilizam, por exemplo, é a questão seguinte. Escreve aí, olha só. O quinto argumento. O pós-tribulacionista, ele precisa negar a doutrina da iminência.
ok? Que diz, o que é essa doutrina? Diz que o Senhor pode voltar a qualquer momento, substituindo-a pelo ensinamento de que vários sinais, ele substitui, devem ser cumpridos antes que o Senhor possa vir. Ou seja, eles não vê esse evento do Senhor como sendo um evento eminente. Porque eles dizem que para que esse evento aconteça, esse evento ele é precedido de alguns sinais. E a base deles é Mateus capítulo 24. Ou então 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 2 e 3 ou 4 por ali, onde Paulo ali vai falar, né, sobre ali, antes que aconteça isso, é necessário que haja uma apostasia, seja revelado o homem da iniquidade. E esse é um versículo, é um contexto que futuramente a gente vai esboçar ele de uma maneira mais clara, devagarzinho, tintim por tintim, para que a gente possa esmiuçar bem e entender o que Paulo ali quer falar sobre aquela manifestação ali do Senhor e a nossa reunião com ele, porque lá Paulo utiliza a nossa reunião com eles. A gente tem que entender o contexto e o uso que Paulo fez daquela palavra naquele momento ali específico na carta, ok? Então, aqui eles negam a doutrina da iminência, certo? E quando a gente vai olhar várias passagens, né, do Novo Testamento, a gente observa que os autores bíblicos eles tinham essa ideia em mente, né? Há várias passagens exortando sobre a vigilância, sobre ser sóbrio, né? Sobre ser constante, sobre estar em pé, né? E a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o seguinte: os autores bíblicos como Paulo, como João, como Pedro, né? Eles tinham, por exemplo, uma perspectiva de que Jesus voltaria em seus dias, lá nos seus tempos, em sua vivência. Então, eles tinham essa exortação de mandarem o tempo todo os crentes estarem alertas, estarem vigiando, porque o Senhor ele poderia aparecer a qualquer momento. Então eles tinham essa perspectiva de que Cristo voltaria em seus dias. Por que isso? Se você for olhar, colocar na ordem cronológica, quando foi que Jesus falou que iria voltar? Né? Assim que ele subiu, se você olhar lá em Atos capítulo 1, eu quero ler aqui com vocês, Atos capítulo 1, né? A partir do verso 10, Atos capítulo 1, verso 10, olha o que está escrito. Ó. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, dos discípulos, dos apóstolos. Olha o que foi que esses 2 varões falaram para os discípulos. Ó. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vocês foi assunto ao céu, ou seja, foi recebido ao céu, né, virá do mesmo modo como visto. Então eles guardaram essa palavra, eles tinham a perspectiva. Aqui é claro que ele está falando aqui, não está claro aqui sobre esse advento. Mas muitos utilizam esse versículo, né, para querer explanar todo um assunto teológico sobre a volta de Cristo. Aqui não está. Ou seja, os varões galileus, que possivelmente pode ser uma referência a 2 seres angelicais que apareceram presentes ali perante os discípulos, né? Mas aqui eles mostraram uma questão que vai ser peculiar na sua volta. Mas aqui não está claro o ensino completo, geral, da volta de Cristo. Então nós não podemos pegar esse versículo e utilizá-lo como uma base para querer explanar todo o assunto que está relacionado à volta de Cristo, ok? Então quando foi que eles ouviram isso aqui? Né? Há 40 dias após a ressurreição de Cristo. Se você olhar o capítulo 1 e o verso 1, diz que Jesus, né, após a sua ressurreição, ainda passou 40 dias ensinando seus discípulos o procedimento que cada um deveria tomar, ok? E quando foi que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses? Praticamente entre 15 a 16 anos depois desse evento aqui ter acontecido. Então o que é que aconteceu? Eles já tinham passado bastante tempo e muitas coisas estavam começando a acontecer e que se encaixavam com algumas das questões que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então eles viam isso aí como um sinal claro de que Jesus estava voltando naquele momento ali. E a gente sabe que de lá para cá já se passou 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Ou então se ele voltou, a gente se ferrou, a gente ficou. Então vamos para a grande tribulação. Quem ficar vai ter que passar por ela, ok? Não sei como, mas vai ter que passar.
Ok? Então eles tinham essa perspectiva de que Cristo voltaria no momento que eles estavam ali vivendo aquela época ainda. Então por isso a necessidade. Então eles tinham esse desejo e há vários versículos que provam que eles criam na sua volta repentina a qualquer momento. Que é uma situação diferente da sua vinda visível. Ok? E a gente tem que observar o seguinte, que a igreja, meus amados, ela surgiu dentro de um contexto apocalíptico todo judaico. Então a língua ela é toda judaica ali. Então a igreja nos seus primórdios ela tinha um ensinamento praticamente quase que todo ali respaldado pelo judaísmo. E se infiltrava falsos apóstolos, falsos profetas e estava minando ali a doutrina verdadeira do ensino sobre a volta de Cristo que Paulo ensina na segunda carta aos Tessalonicenses, mas também na primeira carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, em Filipenses, capítulo 13, e por aí vai. Há várias passagens. Ok? Então, essa aí é uma questão que a gente precisa colocar em pauta, que aqui eles não fazem eles negam essa diferenciação entre arrebatamento e entre o advento da segunda volta. Vamos pular porque ela já está ficando extensa. Eu acho que já vai com 1 hora de aula e vai ficar chata. Então vamos... Tá vendo que ó, eu não saí ainda da primeira página do livro. E tem muita coisa. Olha só como ele já inicia aqui mostrando vários argumentos que a gente pode fazer e cair por terra toda a hermenêutica da escola pós-tribulacional. O sexto argumento, eu acho que hoje a gente vai ficar só nessa parte dos argumentos, ok? O sexto argumento, ó, os pós-tribulacionistas eles negam qualquer cumprimento futuro da profecia do livro de Daniel, capítulo 9, de verso 24 a o verso 27, ó, alegando para ela ó, um cumprimento histórico. Aqui a gente entra também em outra questão que também se faz necessário futuramente a gente dar uma explicação mais clara, né, e exegética de Daniel capítulo 9, né, que Daniel capítulo 9, onde ali faz uma referência ali sobre o surgimento ali de um camarada, né, que ele iria dominar e ele iria ali fazer um pacto ali com a nação de Israel. Então eles negam esse cumprimento como tendo um cumprimento parcial. Eles dizem que ali já houve um cumprimento total. Desde o sair do edito que foi dito pelo o rei Ciro, persa. Aí a gente vai ter que fazer uma análise mais bem detalhada do livro de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 42. A gente vai ter que entrar um pouco na história do período interbíblico, entendeu? A gente vai ter que falar um pouco ali sobre o surgimento do Império Medo-Persa, que ele foi o império que foi utilizado por Deus para destronar o Império Babilônico, Nabucodonosor, né? Depois por Beltesazar, que foi o filho de Nabucodonosor. Então há ali todo um contexto histórico. A gente vai ter que falar um pouco, por exemplo, sobre Alexandre o Grande, filho de Filipe, que era o rei da Macedônia, onde teve o surgimento ali do Império Grego, ok? Então, olha, é um contexto histórico muito grande. Aí se for necessário a gente fazer aqui fazer um pequeno panorama sobre o período interbíblico. A gente vai ter que falar um pouco sobre esse dito que foi assinado pelo rei Ciro, ao qual ele enviou através de Neemias. A gente vai ter que falar um pouco sobre a vida de Neemias para restaurar a cidade de Jerusalém, ok? Sobre o período de Esdras. Então tá vendo que é muita coisa. Então não é de um dia para outro que a gente vai explanar isso. E eles pulam tudo isso aí, eles pulam. Disso aí já se cumpriu no ano 186, quando das raízes, quando Alexandre o Grande ele morreu, né? Ele reinou apenas 13 anos ali, né? E ele teve um grande apogeu, e aí ele morreu sem deixar um sucessor, até porque o cabo era frango, certo? E aí ele teve os seus generais, que eram os seus braços direitos e seus braços esquerdos, que eram 4, que era Seleuco, né, Ptolomeu, são 4 camaradas, gente. Eu esqueci o nome dos outros 2, mas era Seleuco, Ptolomeu, Antíoco e teve outro, e Cassandro, entendeu? Inclusive até esse Cassandro foi um dos camaradas que casou com uma das sobrinhas de Alexandre o Grande, e o nome dela era Tessalonique, o nome dessa figura, que foi justamente
em homenagem a essa dita cuja, Tessalonique, que foi criado a cidade de Tessalônica, onde Cassandro ele edificou ali nessa época, a cidade de Tessalônica, e deu esse nome de Tessalônica em homenagem à sua amada esposa chamada Tessalonique, que era uma das sobrinhas de Alexandre o Grande. Então, desses 4 generais aí, surgiu ali Antíoco Epifânio IV, né, que foi ele, a qual foi aqui profetizado por Daniel, ao qual aqui a gente tem que aqui fazer mostrar o pano de fundo histórico completo para que você possa entender esse Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. Eles dizem que já se cumpriu. Eu vou mostrar apenas só uma passagem que faz com que esse argumento, que é o 6º argumento, ele caia por terra. É só a gente ler Mateus 24, onde Jesus aqui vai dizer aqui uma coisa muito interessante em Mateus 24 e o versículo 15. Eles dizem que já se cumpriu literalmente, ok? Eles fazem aqui a questão da tipologia. Eles aplicam a Antíoco Epifânio e depois jogam ela para Tito, no ano 70 depois de Cristo, quando foi a destruição lá do templo de Jerusalém, ok? Olha o que é que Jesus vai falar com relação ao que Daniel falou. Ó, Mateus capítulo 24 e o versículo 15 nos diz o seguinte: quando, pois, virdes, quando vocês verem, Jesus aqui está falando literalmente para os seus discípulos lá, para a sua escola apostólica, ó. Quando vocês virem, ó, a abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Rapaz, é o seguinte, olha que coisa interessante. Jesus pegou essa palavra de Daniel e jogou ela para o futuro. Então eles estão dizendo que Jesus está mentindo, porque se eles estão dizendo que já se cumpriu literalmente na história, eles já automaticamente estão chamando Jesus de mentiroso. Olha como é perigoso isso. Não é interessante? Porque Jesus viu essa palavra de Daniel como um evento escatológico, parcial, não total. Então nós podemos utilizar aqui a tipologia. Então nós podemos ver aqui essa abominação, né, na época do período interbíblico, sendo se cumprido ali no período dos Macabeus, como a figura de Antíoco, como ele prefigurando um evento que está para acontecer em um tempo determinado. E que Jesus disse assim, ó, quando vocês virem. Então se esse evento aqui já tinha se cumprido, como é que Jesus devia ter falado? Ó, vocês viram aquela abominação que Daniel falou, vocês viram? Jesus disse assim, ó, quando vocês virem. Ele jogou essa palavra de Daniel lá para o futuro. E interessante que Jesus falou assim, ó, quem lê, entenda. Por que foi que Jesus disse quem lê, entenda? Porque é uma questão que ela é um pouco complexa. Então vai de você se debruçar, se humilhar perante o Espírito Santo para pedir iluminação para que você possa entender, buscar com mais cautela. Quem lê, entenda. Então, assim, é necessário vocês entenderem uma coisa. É como Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm que entender uma coisa. Então, para que essas coisas aconteçam, né, isso vai primeiro ser precedido por esse evento. Vocês viram o que Daniel falou? Então, vocês entendam o que Daniel falou, porque vocês não estão entendendo o que Daniel falou. É uma forma que Jesus poderia ter utilizado para expressar isso aqui. O que é que eles fazem com essa passagem? Eles remetem ela de Antíoco Epifânio IV e jogam para Tito. Uma coisa interessante. Mas quando você vai ler Daniel 24 até o verso 27, que eu quero ler agora com vocês, já que a gente está falando tanto de Daniel, vamos ler o que é que Daniel fala no capítulo 9, do verso 24 até o verso 27, que aqui está relacionado à profecia das 70 semanas de Daniel, que eles não estão nem aí para isso, ok? Olha só. Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. Eles dizem que isso aqui já se cumpriu literalmente no período da história. Até o ano 70, eles aplicam também a Tito. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? É a igreja ou são os judeus? Guarde essa reflexão. Olha lá. E sobre a tua santa cidade. Desde quando a igreja fala como santa cidade? Isso aqui é uma linguagem que não encaixa na igreja, ok? Para fazer cessar a transgressão. Olha, não tem nada a ver com a igreja não, gente. Olha. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna
e para selar a visão e a profecia. Olha só. E para ungir o santo dos santos, ok? Então vamos lá. Aqui tem várias coisas que a gente poderia destrinchar, mas agora não tenho tempo porque a gente já está chegando ao final. Eu quero concluir com essa leitura de Daniel, certo? Eu fiquei aqui na base do argumento número 6, mas eu quero ler também o número 7 daqui a pouco, olha. Vamos continuar, Daniel. Verso 25, ó. Sabe e entende, olha só, né? Ele pediu aqui, né, o anjo que trouxe essa revelação para Daniel, pediu para que ele entendesse, assim, ó, saiba disso, entenda, olha só. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que ordem é essa? Que edito é esse? Aqui está falando sobre Neemias, ok? Ó, até ungido, quem é aqui esse ungido? Ao príncipe, quem é esse príncipe? Então, até que aconteça esse advento, o que é que está aqui marcado? Ó, 70 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, para Neemias restaurar as valas, a cidade, o muro, foi bonzinho para Neemias. Se levantou Sanbalat, Tobias, Gesem. Tá claro aqui que é Neemias, ele está falando sobre Neemias. Há um plano para Neemias, vamos lá. Depois desse advento, ó, depois das 72 semanas, ó, será morto um ungido. Qual foi o ungido que foi morto? Aqui é uma referência clara a Cristo. E já não estará, porque ele foi retirado, né? Ó. E o povo de um príncipe, aqui aparece a palavra príncipe duas vezes. A gente tem que fazer uma separação entre um e o outro, ok? Ó, e o povo de um príncipe que há de vir, o povo de um príncipe. Então, quem é esse povo que vai vir acompanhando esse príncipe? Quais são as atitudes, quais são as ações que esse povo vai fazer sobre, vamos assim dizer, sobre a ordem desse príncipe? Quais são o que é que esses camaradas vão fazer? Vamos lá. Eu vou ler de novo. Ó. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ok? Destruirá a cidade. Então diz que esse povo vai vir sobre a ordem de um príncipe e a função desse povo é destruir a cidade. E o que mais? Olha só. E o santuário, a palavra aqui santuário aqui se refere aqui ao templo de Jerusalém lá, que foi reedificado e foi modernizado por Herodes no ano 160 e antes 140 e pouco. Ou foi no ano 40 a.C., se não me engano, foi no ano 40 a.C. Recapitulando, foi reedificado e embelezado por Herodes o Grande 40 anos antes de Cristo. Ok? Ó. Ó, e o seu fim será um dilúvio. Ok? Ó, e até o fim, ó, haverá guerra, desolações são determinadas. Ok? Agora vamos lá. Verso 27, ó. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é que vai fazer firme aliança com muitos? Eu lhe pergunto, qual foi as alianças que Tito fez com as pessoas? Qual foi a aliança que Tito fez? Vai lá, se você for olhar na história, não tem nenhuma aliança que Tito não fez. Nem Tito fez aliança, nem Antíoco Epifânio fez aliança. Então a quem é aqui que Daniel está se referindo? Quem é? Não pode, a figura de Tito aqui nessa aliança não se encaixa. Olha só. Ele fará firme aliança com muitos, ó, por uma semana. Mas na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, ok? Vamos lá. Então Tito também acabou. Claro que acabou. Se ele destruiu o templo, tinha que acabar. Não é não? Olha mais. Sobre as asas das abominações, ó, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É impossível você encaixar Tito aqui nesse versículo, dizendo que isso aqui se cumpriu com Tito, ok? Porque quando você vai ver esse mesmo texto aqui no Novo Testamento sendo ampliado, colocando uma lente de visão, isso aqui se encaixa muito bem quando você vai ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí Paulo faz uma referência melhor sobre esse camarada aqui. E você vai ver que Tito não se encaixa de jeito nenhum. Por quê? Porque se você ler aqui outros versos antes, diz que esse camarada ele vai se sentar no trono lá em Israel e vai dizer que ele é Deus. Eu lhe pergunto, Tito fez isso?
E outro detalhe, esse camarada aqui, ele não vai destruir o templo. E Tito destruiu, então não se encaixa de jeito nenhum aqui Título. Ok? Então, esse argumento aqui sobre Daniel, ele cai por terra à luz desse contexto mais explanado, à luz do Novo Testamento ele cai por terra. Ok? Vamos encerrar, irmão, vamos mostrar aqui o último argumento, né, da posição pós, quando é um argumento, como eles utilizam, um argumento essencial para defender o arrebatamento pós-tribulacional. Ok? Sétimo, o pós-tribulacionista, ele precisa aplicar à igreja grandes passagens das escrituras que esboçam o plano de Deus para Israel. Ou seja, Mateus capítulo 13. Eles pegam a igreja, que ali são passagens, principalmente que são as 4 parábolas que tem lá, certo? E aplicam a igreja ali naquelas parábolas ali. Mateus 24 e Mateus 25 é um grande sermão profético do capítulo 24 ao capítulo 25, eu já expliquei. A gente fez aqui aquele pequeno panorama. Eles tiram ali Israel e colocam ali a igreja. E você vai ver que ali algumas questões ali, na verdade são todas, que não tem como você encaixar a igreja ali. A igreja não se encaixa nem na linguagem, nem na sua interpretação literal, gramatical. Não tem como você encaixar a igreja ali. Uma dica que eu vou dar para você agora que é interessante, eles aplicam à igreja. Certo? Antes de dar essa dica aqui, que se encontra em Apocalipse, certo? E falando ainda sobre essa argumentação, que eles querem pegar passagens gigantescas que estão direcionadas para Israel e aplicar à igreja. O argumento aqui do autor, ele termina da seguinte maneira: a fim de manter as suas concepções. Então, para manter as suas concepções, eles fazem essa questão, eles forçam dessa maneira. Olha só. Observamos assim a conclusão para a gente encerrar esse vídeo, ok? Observamos assim, que a posição pós-tribulacionista, ela se apoia essencialmente em um sistema de negação das interpretações sustentadas pelos prés e não numa exposição verificável das escrituras. Irmãos, tudo que nós passamos aqui hoje em relação a refutar a posição pós deste livro aqui, que eu vou mostrar mais uma vez a vocês, a gente ficou apenas nessas 2 páginas aí, Então vai ter muita coisa que a gente vai poder aqui falar e argumentar e refutar essa posição pós-tribulacionista, ok? Mas, como eu falei, eu ia dar aqui uma dica para vocês interessante em Apocalipse, ok? Abra comigo lá em Apocalipse, no capítulo 2 do livro de Apocalipse. É uma dica fenomenal, ok? Ela se encontra, essa dica, no capítulo 2 de Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, ok? Na carta à igreja de Éfeso. Capítulo 2 do livro de Apocalipse e o versículo de número 7. Aqui eu vou pular o contexto porque eu quero apenas frisar esse versículo. Não para descontextualizar, mas explicar, ok? Então, Apocalipse capítulo 2, o versículo 7 diz assim, só a parte A do versículo. E vou explicar o porquê. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fechei a Bíblia, ok? E fechei o livro, para a gente encerrar, refutando a última argumentação da posição pós-tribulacionista. Meus amados, se você observar bem o livro de Apocalipse, no capítulo 4, no capítulo 2 e o capítulo 3, o capítulo 1 também, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 3, principalmente no capítulo 2, tem ali 7 cartas, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, que foram destinadas às igrejas da Ásia, que eram as igrejas ali iniciais do período da igreja, certo? E se você observar esse versículo que eu li aqui, que é o versículo final da carta que foi dirigida para a igreja de Éfeso, ele diz lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às, termina no plural, não é singular, às igrejas. E todas as 7 igrejas que foram direcionadas a essas cartas, todas elas terminam com essa mesma afirmação. Quem tem ouvidos, a igreja de Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, ok? E de Pérgamo,
e a de Éfeso, que nós vimos aqui, todas elas terminam com essa mesma exortação, entendeu? Essa mesma afirmação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso está no singular. Agora, olha que interessante. A partir do capítulo 4, quando essa exortação aparece, ouça o que o Espírito diz. Interessante, não aparece mais a palavra às igrejas. Por quê? Você já parou para refletir sobre essa questão aí? Por quê? Qual é a explicação? Que explicação você poderia me dar? Porque não tem mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê, meus amados? Porque a partir do capítulo 4 até metade do capítulo 19, o cenário que é apresentado pelo livro de Apocalipse, a figura da igreja, ela não está presente. Você não encontra a palavra lá, igreja, a palavra eclésia. Você não encontra a palavra igreja. Isso só pode indicar, meu irmão, que nesse quadro, nesse panorama, a igreja não está presente. Ok? Irmãos, vou parar por aqui, né? Eu espero que você que acompanhou até agora, eu espero que você tenha anotado, tenha guardado, tenha escrito aí. Mas se você não notou, eu vou deixar esse vídeo salvo aí no meu Face. E depois você vai lá e reassiste e analisa todos esses 7 argumentos que eu mostrei para vocês e compare à luz da Bíblia, ok? Isso não quer dizer que eu vim aqui para transmitir a verdade, ou seja, eu sou o dono da verdade. Os prés é que são os verdadeiros. Não, o meu objetivo não é isso, entendeu? O meu objetivo é trazer a verdade bíblica, independente de posição calvinista, arminianista, seja lá qual for a sua posição. Então, o meu desejo, o meu objetivo aqui é esclarecer, tentar esclarecer aquilo que a palavra nos transmite como a verdade, entendeu? E eu quero encerrar repetindo aquele versículo que eu disse no início, de 2 Coríntios capítulo 13, o verso 8, que nos diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, ok? Então você que se identifica com a posição pós-tribulacionista, não se irrite comigo, entendeu? Vá estudar, vá trabalhar mais a Bíblia, vá buscar uma hermenêutica mais sadia, mais fiel, né? Mais sincera, mais honesta. Procure uma exegese mais centrada na palavra de Deus, ok? E você não é obrigado a concordar com tudo que eu falei, porque são pensamentos, cada cabeça é um mundo, ok? Mas na próxima aula nós vamos entrar aqui a fundo agora, cada um, tintim por tintim, detalhe por detalhe, para que a gente possa esmiuçar cada vez mais essa posição, ok? Um abraço aí para todos vocês, a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês e que você possa refletir e meditar sobre tudo isso aqui que eu falei. Um abraço aí para meu irmão aí, Luiz Cirilo, aí, um abraço para você e para toda a sua família, meu irmão. Eu quero mandar aqui também saudações para o meu amigo Diva, que se encontra lá em Belo Jardim. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus é contigo também. E é Bolsonaro na cabeça, não é isso aí não, meu irmão? Tem gente que tá fervendo aí, cara, ok? Mas, brincadeiras à parte, né? Que você continue orando pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, né? Que você possa estar sendo edificado com algumas dessas questões aqui que eu trouxe um pouco de luz. Eu não sou o dono da verdade, eu sou falho. Também quero deixar aqui claro outra questão. A minha posição, que eu defendo, que eu me habituo com ela e que eu me identifico, é a posição pré-tribulacionista. E eu quero aqui ser claro. Não é porque eu sou pré-tribulacionista que eu concordo com tudo que os prés falam. Não concordo com tudo que os prés falam. Porque eu também sei que tem muita gente boa, muita gente de Deus, que pertencem à escola pós-tribulacionista, mas que eles não defendem e não concordam com tudo que os pós determinam. Tem gente de Deus ali, tem gente que também não concorda com tudo, e isso vice-versa, ok, meus irmãos? Então, meus amados, que você possa meditar, refletir. Se você não anotou, volta lá essa lição lá e você vai ver tudo que vai ficar gravado aí. E que Deus abençoe todos vocês que estão compartilhando esse vídeo, né? Se você não for cristão, independente de sua religião, né? Mesmo que você não concorde, mas pelo menos, meu irmão, me ajude, né? Faça a vontade de Deus. Mesmo que você não seja
do lado que eu defendo, mas compartilhe a mensagem, meu irmão. Tem alguém que precisa ouvir algo dessas coisas que eu falei, ok? E que Deus abençoe vocês tremendamente em nome de Jesus. Amém?